Olá pessoal, bem, vou continuar então com o tema da chumbadinha, mais propriamente da pesca na queda, e vou falar do que eu acho que é importante. É logo a primeira coisa que nós temos que fazer e temos que perceber que se não for, se não se procurar, se não se der com as douradas, nós até podemos ter um pesqueiro que noutros anos, ali aquela marca deu dezenas ou centenas de douradas. Mas se não estamos a marcar nada na sonda, não é? É porque não está peixe lá. É óbvio, isto é tão óbvio que até mete nojo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é sondar bem o pesqueiro. Às vezes demora 5 minutos, a gente demora 5 minutos a encontrar o peixe, e outras vezes demoramos meia hora, 40 minutos, depende. Temos que saber sondar o peixe e procurar o peixe. E isso às vezes é o passo mais importante, e muitas vezes vocês dizem assim: estou farto de tirar as douradas e não apanho douradas nenhumas. Pois é, vocês estão a pôr o ferro no sítio onde não há douradas, é óbvio que não vão apanhar douradas, não é? O peixe percorre as pedras, não é? Da vereda, dos meios, de onde quer que seja, e umas vezes está num sítio, noutros dias está noutros dias está noutro. Não nos podemos guiar por marcas ou pontos que há 20 ou 30 anos ou há 2 ou 3 anos vocês apanharam lá peixe. Isso é a maior estupidez que há, não é? Porque o peixe procura comida, procura alimento. E se vocês vão para um sítio onde não há alimento, ou naquela altura não está lá alimento, é óbvio que não apanham bola. É mesmo assim. Eu lembro-me do meu irmão contar-me que há 4, 5, 6 anos, porque ele já pesca há muito mais tempo que eu à dourada, ia lá 5 e 6 vezes e era sempre bola. Pois, é super natural. Quando uma pessoa não percebe, pensa que percebe, não é? Porque os MTs, e mesmo aquelas pessoas que não têm bares privados e não sei o quê, que se fixam nas marcas e nos pontos, e não procuram o peixe, ou não têm sondas capazes de procurar o peixe, o mais certo de tudo é vocês virem de lá com bola. Outra questão é o saber fundear, porque eu mais ou menos sei fundear. Este ano até nem toquei na sonda, nem toquei nos instrumentos, o meu irmão é que tratou de tudo, ele é que fazia praticamente tudo. Não há necessidade de andarmos ali a guerrear por causa dos pontos. E então há que saber fundear e lançar o ferro e colocar o barco em cima do peixe ou perto do peixe, de maneira a não afugentar. Há pessoas que largam o ferro mesmo para cima do peixe. É óbvio que se largarem o ferro para cima do peixe não vão buscar o peixe, porque o peixe também se vai embora, como é óbvio. E então há 4 ou 5 anos, eu lembro o meu irmão vinha lá sempre, de vez em quando lá calhava uma vez e enchia o rabinho, mas a maior parte das vezes era bola. Ele ia lá 5 e 6 vezes seguidas e bola, e era por isso que eu também não me sentia muito fascinado com essa pesca, porque achava que foda-se, um gajo vai lá tantas vezes e não apanha nada, o que é que eu vou lá fazer? Gastar dinheiro à parva? Não, então não ia. E ele até me convidava várias vezes. Então é muito importante saber fundear, é muito importante colocar-se ao pé do peixe, de maneira é ao pé, não é em cima, ou o ferro para cima do peixe. Isso está errado, como vocês devem calcular, porque depois não apanham nada, como é óbvio. E depois há aquelas pessoas que, pronto, não sondam nada, não procuram nada, sabem que olha, aquele apanhar ali uns peixes, vou largar o ferro aqui mesmo em cima, e depois não apanham nada, porque o peixe está engodado no nosso barco, muito dificilmente vai para o outro lado, não é? Podem ter a sorte é a aguagem estar a trabalhar no mesmo sentido e conseguirem apanhar o peixe que está nessa aguagem, e aí até é possível apanhar os peixes. Mas as pessoas são um bocado calonas, digamos assim, não querem procurar, querem ir para as marcas que há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou a marca daquele vizinho que ontem apanhou 20 e tal douradas. E isso às vezes é muito relativo, porque um dia está lá e no outro dia pode não estar, é mesmo assim. E então há que procurar o peixe, há que dar com o peixe, e depois dar com o peixe fundear e tentar fundear bem.
Normalmente, se tivermos já barcos fundeados lá na zona, é mais fácil sabermos em que posição até devemos posicionar-nos para depois lançar o ferro se dermos com o peixe. É mais fácil. Se não tivermos nenhum ponto de referência, não é? Temos de estar ali a fazer cálculos, temos que ver para que a força com que o vento está para posicionar o barco, e às vezes não é fácil. Depois temos outro problema, é que depois de termos fundeado, a aguagem pode não estar como a gente gosta. Temos que contar ali com vários pormenores que às vezes nos dificultam, não é? E nos fazem perder algum tempo e posicionar, bem, etc. Isso são outros 500. Porque o barco nem sempre está na mesma posição, não é? Nós normalmente orientamos, não é? Estamos posicionados consoante o vento, aproamos ao vento, não é? E o vento vai rodando. E se há uma altura em que estamos em cima do peixe, se rodarmos demais, não é? Vamos sair fora do peixe. Umas vezes o peixe acompanha o barco, outras vezes não. Temos que levantar a ferro e posicionar o barco noutra posição para ver se conseguimos apanhar peixe. Então é muito importante o dar com o peixe, é a primeira etapa para termos algum sucesso. Já me aconteceu algumas vezes, eu já falei sobre isso, às vezes nós pensamos que não temos douradas no pesqueiro e temos peixe, à medida que nós vamos cortando o caranguejo, não é? E ele vai caindo na aguagem. Se não houver aguagem nenhuma, o que é que acontece ao caranguejo? O caranguejo vai descer por aí abaixo muito lentamente até ao fundo, né? Se não houver peixe a comer, é até ao fundo. Mas se as douradas lá tiverem, mesmo com pouca aguagem, não é? Ela vai atacar o caranguejo. Se vocês estiverem a pescar com 15 gramas a 70 metros, digamos assim, e é possível pescar, e deve-se pescar o mais leve possível, se não houver aqueles peixes manhosos, as bogas, os carapaus e não sei o quê, quanto mais leve possível, é lógico que vão perder uma eternidade de tempo, mas o mais leve possível é muito mais eficaz. Se tiverem aquela mania que a isca tem que ir lá para baixo o mais rápido possível para chegar ao fundo e apanhar-se douradas. O peixe às vezes está na queda, está a 20 metros do fundo. Se vocês puserem 40 gramas ou 50 gramas, o que acontece é que a chumbada vai tão rápida que a dourada nem se joga, não é? Então, é muito importante a chumbadinha que vocês usam. Já pesquei várias vezes com malta neste tipo de pesca, e enquanto eu pesco com 10, 15 gramas ou 20 gramas, a 70 metros, há quem pesque com 30, 40. E depois perguntam-me, porque é que tu apanhaste 20 peixes ou 20 e poucos peixes e eu apanhei 2 ou 3? Por causa disto. Porque a pescar na queda, o peixe come muito mais alvorado. Se vocês pescarem com uma gramagem muito superior, vai passar pelas douradas e elas nem sequer vão perder tempo, até são capazes de ver o isco, não é? Mas não se jogam ao isco. Então vocês têm que trabalhar consoante as condições que têm que ver o que é que realmente está a acontecer para poderem apanhar as douradas. Eu vou falar sobre as chumbadinhas e o caranguejo, porque a aguagem vocês têm que compreender uma coisa. Vocês quando lançam um caranguejo, cortam as patinhas ou cortam um caranguejo às metades para engodar. O caranguejo, se tiver alguma aguagem, não vai cair junto ao barco. O caranguejo vai se afastar do barco. Imagina, estão a 70 metros, não é? O caranguejo está a cair dentro da água e vai ficar super afastado, não é? Vocês têm que compreender isso. Qual a chumbada que vão usar para poder pescar naquela posição, ou naquele sítio onde estão as douradas. E isso é um jogo que vocês têm que treinar, têm que ir experimentando até dar com elas. O peixe pode estar no fundo, pode estar alvorado, tem que lançar e fazer tentativas, até darem com o peixe. É mesmo assim, têm que experimentar. Então vamos falar das chumbadinhas e vamos dizer o seguinte. Imaginem que não está aguagem nenhuma, não é? Vocês têm o barco posicionado, sabem que está douradas lá em baixo, mas não está aguagem nenhuma.
Que peso é que vão usar, por exemplo, a 70 metros? Eu, se não tenho aguagem, eu posso usar 15, 20 gramas. Mas eu tenho a certeza que se muitos de vocês usarem as 15, 20 gramas não vão sentir nada. Porquê? Porque não estão preparados para pescar com este tipo de pesos. Não têm a sensibilidade para pescar com este tipo de peso. A cana não ajuda, o material se calhar não é o melhor, a vossa sensibilidade. Nem todos temos a mesma habilidade para pescar, né? A mesma sensibilidade. Há pessoas que são mais sensíveis, têm mais jeito para determinadas coisas que outras. Eu tenho amigos que não conseguem empatar um anzol, têm muita dificuldade em empatar um anzol, aquilo fica tudo mal. Isso tem a ver com a vossa sensibilidade. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Eu pesco bem com 70 metros, 70 e tal metros, pesco bem com 15 gramas, 20 gramas. Eu sinto a chumbada a descer, sinto tudo o que está a acontecer. Mas se eu der a uma pessoa que não tem experiência e que não faz esta pesca com alguma regularidade, der 15 gramas, 20 gramas para ele pescar, ele não vai sentir absolutamente nada. E então vai perder a pica, vai dizer, não estou a sentir nada, não sei onde é que a chumbada está, não sei se já cheguei ao fundo, não sabe. E então, eu tenho, olha, se não consegues fazer assim, tens que pôr um bocadinho mais de peso. E ele mete 30 gramas e continua a não sentir nada. É óbvio que numa situação destas, se o peixe estiver a comer na queda, ele não vai apanhar. Se ele tiver que pôr 40 gramas, ele não vai apanhar peixe nenhum. E então vai ser um bocado massacrante a pesca para ele, não é? Como devem calcular. Pode realmente apanhar algum peixe no fundo, mas quando a pesca está engodada, as douradas começam a subir e nós temos a atividade de 20, 30 metros acima do fundo. Muitas vezes, a pescar muito leve, nós temos alguns problemas. Eu gosto de pescar muito leve, gosto de ir engodando com as metades para chamar o peixe para o pesqueiro e gosto de pescar com metades. Mas há um grande problema quando há muito peixe e bogas e cavalos e tretas do género. Nós acabamos por perder muitas ferragens, perder algum tempo, porque a isca desaparece. 20 gramas, 15 gramas, a isca vai lentamente, as bogas têm tempo de chupar e morder ali à volta do caranguejo, e quando chegamos muitas vezes à zona das douradas já não há caranguejo e logicamente perdemos algumas ferragens. Nestas situações é muito normal usar-se caranguejo inteiro, porque o caranguejo inteiro já a boga não vai lá com tanta facilidade e as douradas atacam na mesma o caranguejo. Às vezes não com tanta ganância, não é como se tivesse cortado às metades, mas também se apanha. E a particularidade do caranguejo inteiro é que às vezes os maiores, aqueles grandes exemplares, saem com esses caranguejos, os inteiros. E então esta é outra situação que temos que ter em conta. O facto de pescarmos leve pode às vezes ser prejudicial caso haja mais outro tipo de peixe no pesqueiro. Perdemos a eficácia porque muitas vezes as douradas não têm tempo de atacar o isco. Está lá esse peixe que não interessa. Mas normalmente as 25, 30 gramas é aquele peso que a 70 metros de profundidade é o mais normal. E aí conseguimos pescar na queda, temos também ataques das bogas e das cavalas, mas o peixe, como está a aguagem, come melhor, com mais ganância, e nós temos mais capturas. E é importante nós percebermos qual a gramagem que temos que usar para a aguagem que está a acontecer. Bem, pessoal, então eu quero aqui mostrar este quadro que eu fiz. São os desenhos, desculpa lá, mas é desenhos um bocado infantis e eu não tenho muito jeito para desenhar. Tenho aqui 3 situações em que o barco Beja Brothers está à pesca. Uma em que não há aguagem, que é este caso aqui. Estão 4 amigos a pescar. Como veem aqui, pus uma legenda, estes pontinhos é o caranguejo. O caranguejo andará ali à volta do barco, não se irá afastar muito do barco. Porquê? Porque não há aguagem, não é? Então, vocês devem pescar ali naquela zona onde o caranguejo está a cair. É possível pescar na queda sem aguagem? É óbvio, é que não podem pôr uma chumbada de 50 gramas
quando não há aguagem nenhuma, não é? Tem que pescar leve, 15 gramas, 20 gramas, eu estou a falar aqui nos 70 metros, digamos assim, estamos a pescar a 70 metros. Vocês vão conseguir apanhar douradas na queda, 10 metros, 5 metros de fundo, 20 metros, dependendo de como é que elas estão a comer. E elas comem também sem aguagem. É lógico que com a aguagem o peixe está mais ativo e há mais vontade de comer, há mais procura da comedia. E então elas, nestas situações, tornam-se, se calhar, mais ativas, mais prontas, com mais predisposição para comer. Bem, mas aqui, no entanto, pode-se pescar na queda e podemos apanhar douradas na queda sem aguagem, muito leve. Aqui vamos ter que aumentar o peso, porquê? Porque a força da aguagem aumenta. Logo, se aumenta, o caranguejo, em vez de ficar aqui à volta do barco, vai-se deslocar na direção da aguagem. Neste caso, a direção da aguagem é neste sentido, e então o caranguejo desloca-se para aqui. A distância que terá, vocês, nestas situações, fazem sempre alguns cálculos. Eu não lhes posso dizer, e é assim que a gente vai conseguindo apanhar os peixes. O peixe nem sempre está alvorado, umas vezes está no fundo, outras vezes está alvorado. Tem que se procurar. Mas é lógico que se houver mais aguagem, vocês têm que pescar, vão pescar mais afastados do barco, porque o caranguejo vai para mais longe. E logo vocês têm que pôr um bocadinho mais peso na chumbada, não é? Bem, nestas duas situações, é as situações em que normalmente há mais atividade do peixe. Eu gosto de pescar nestas duas situações, são melhores, porque aqui o peixe come muito desconfiado, não é? Sem aguagem o peixe come muito desconfiado. Aqui já é mais fácil de capturar porque o peixe está mais ativo e vai com mais ganância à comida. Às vezes até vos arranca a cana da mão se vocês não tiverem com atenção. Então, se vocês estão a lançar o caranguejo vai se afastar mais do barco. Há uma aguagem mais forte, tem que pôr um bocadinho mais peso e vão buscar bastante mais afastado do barco. A distância, eu não consigo dizer-vos ao certa distância, vocês têm que experimentar e é na tentativa e erro que vocês vão conseguir acertar com a distância que está a dourada. Umas vezes, e já me aconteceu, vou expor esta situação, estava a pescar aqui 70 metros com 20, 25 gramas e estava um amigo meu com mais 10 gramas. Eu estava com 15 ou 20 gramas e ele estava com 30. O que é que acontece? Eu estava a apanhar o peixe aqui nesta zona e ele com os 30 gramas, o que é que acontecia? A chumbada, como é mais pesada, não é? Não ia para tão longe, então a chumbada ficava aqui mais perto, numa zona onde não havia douradas. Logicamente que eu vinha sempre ou com o peixe ou desiscado e ele vinha sempre com o caranguejo no anzol e perguntava-me: o que é que se passa? Isso tem a ver com o peso, troca de peso, troca de chumbada e vais ter melhores resultados. Bem, as pessoas quando são teimosas também não vale a pena, não é? Ele continua a pescar como quis e pronto, apanhou mais 2 ou 3 peixes e eu enchi o bandulho, como é óbvio. Nesta situação há muito mais aguagem, há muito mais força da água, tem necessidade de pôr mais peso na chumbada, porque senão vocês vão pescar muitos piados, vão pôr a vossa pesca muito longe e muitas vezes não têm resultados nenhuns. Bem, é tudo. Para já falar da aguagem, um bocadinho do peso da chumbada em relação à aguagem que está, julgo ser importante e julgo ser meio caminho andado para vocês terem melhores resultados, ok? Não esqueçam, subscrevam o canal Dicas do Beja e façam like, ok? Fiquem bem.